A grande pergunta de muita gente, boa parte do cristianismo, o que é a grande tribulação? A grande tribulação é um evento escatológico que a Bíblia se refere que é o acontecimento dos últimos dias. A igreja passará pela grande tribulação? Segundo a Bíblia, a igreja é a noiva do Cordeiro. Jamais ela passará pela grande tribulação. A grande tribulação é um evento específico. Deus vai usar o aparecimento do anticristo e da grande tribulação para tratar o pecado de Israel. Ou seja, Israel não reconheceu Jesus como filho de Deus e nem como o salvador deles. Então Israel pecou contra o Senhor, rejeitando o Senhor, né? Então esse evento vai ser para tratar o pecado de Israel. Ou seja, o anticristo ele vai formar um acordo de paz, está lá em Daniel 9, 27, por 3 anos e meio. Depois ele quebra esse acordo de paz com os judeus e começa a perseguir os judeus e o povo de Deus. Então haverá 3 anos de grande tribulação, como nunca houve. A Bíblia diz que nunca haverá e jamais, nunca houve e jamais haverá. Ou seja, é um evento que vai trazer muito sofrimento para a humanidade. Então, esse anticristo ele vai reunir, após essa quebra, né, do acordo de paz, ele vai reunir todas as nações contra os judeus, né, contra Israel. Ou seja, ele odeia Israel. Ele vai juntar todas as nações. Segundo a Bíblia, são 200 milhões de pessoas. E essas pessoas vão passar pelo rio Eufrates. E o rio Eufrates já está secando, segundo a profecia, já está secando. Então, o anticristo vai cercar Israel no vale de Meguido. E quando Israel se vê cercado, sem saída, ele vai clamar. E naquele momento, diz o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, que os pés do Senhor Jesus pisará no Monte das Oliveiras, e o monte vai abrir em 2 partes, uma para a banda do norte e outra para a banda do sul. Ou seja, lá atrás Deus abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar, e aqui nesse evento escatológico Jesus abre a rocha para o seu povo passar. Então vai abrir um vale muito grande por onde Israel vai fugir do anticristo, essas nações, aonde Jesus, está escrito lá em Apocalipse 19, sai da boca do Senhor Jesus, naquele momento, uma espada aguda, onde ele consome o anticristo, o homem do pecado e a besta, né? E eles são lançados no lago de fogo, são derrotados. E naquele momento, alguém, no mesmo livro de Zacarias, está escrito que alguém vai dizer: que marcas são essas nas suas mãos? E ele vai dizer: são as marcas com que eu fui ferido na casa de meus irmãos. Naquele momento, Israel reconhece que Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. E naquele momento eles recebem ele como o seu Salvador, e é perdoado os pecados de Israel ali, né? Deus trata através de Jesus o pecado de Israel. Ou seja, então a tribulação não é para a igreja, é um evento específico para tratar o pecado de Israel. Mas o que nós cristãos temos que ficar atento é a manifestação do anticristo, dos anticristos, né? A primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: filhinho, já é a última hora, como eu disse, vem o anticristo. Também eu vos digo que muitos anticristos já se têm feito no mundo. E esses anticristos estão aí, dentro das igrejas, pregando o falso evangelho, pregando a falsa mensagem, desviando a igreja do propósito eterno de Deus. Então nós temos que ficar atento. O segundo sermão escatológico dos evangelhos, né? No livro de Mateus, está escrito lá que na segunda parte Jesus trata lá, ele diz: quando dizer que o Cristo está ali ou aqui, não acrediteis, porque muitos virão em meu nome, e se possível enganarão até os escolhidos. Ou seja, Jesus na segunda parte do sermão escatológico, em 24 de Mateus, ele trata essa parte, dizendo que virão falsos profetas, ou seja, farão sinais, prodígios e maravilhas, e se possível enganarão até os escolhidos. Então, irmãos, é isso que nós temos que nos atentar. O papel desses anticristos que foram levantados, que são os percussores, né, desse homem do pecado, do anticristo, desviar o propósito eterno da igreja, para que a igreja não cresça em vida, para que na tribulação
aqueles que não crescerem em vida não possam ir na primeira ressurreição. Ou seja, vão ficar aqui para a grande tribulação. Então, irmãos, hoje é o tempo de a igreja crescer. A igreja precisa crescer em vida. O mundo precisa ver em nós a pessoa bendita de Cristo e dizer: esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Olha como ele fala, olha como ele se porta, olha como ele trata, olha como ele fica no meio das pessoas. Então, nós precisamos, irmãos, crescer em vida. E o tempo da igreja é hoje. Então, cresça em vida. Ore, clame, bate, se consagre, se santifique ao Senhor, para que Cristo possa crescer em você e o mundo possa ver esse crescimento. Cristo sendo aflorado em você. Então, que Deus te abençoe, que essa mensagem possa te iluminar e te confortar e te encorajar a continuar lutando como um salvo e como um vencedor. Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.